Gente, tudo bem? Então hoje nós vamos passar algumas dicas, nos preparando para a prova no dia 22, no domingo de manhã, para oficial escrevente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então vamos lá, algumas dicas, né? Apenas um resuminho daquilo que nós já vimos ao longo desses encontros, 8 ou 9 encontros. Então nós vamos começar pelo sistema operacional Windows 7. Então, geralmente, conceitos poderão cair nessa prova. E quanto a conceitos nós temos, como por exemplo na projeção. Vejamos aí. Algumas características do sistema operacional Windows 7. Ele é um sistema operacional multitarefas, ou seja, ele permite a execução de vários programas ao mesmo tempo. Como assim? Olha, eu posso abrir o Word, eu posso abrir o Writer, eu posso estar acessando a internet, poderia estar batendo um papo, ou seja, várias aplicações sendo executadas ao mesmo tempo. E todo sistema que assim permite é chamado de multitarefas. E o sistema operacional Windows 7, ele também permite que vários usuários possam estar em execução, fazendo uso alternado, cada um na sua área de trabalho. Por isso ele é considerado multisseção, não multitarefa, não multiusuários, e sim multisseção. O Windows possui versões para 32 e 64 bits, lembram? Processadores de 32 bits, processadores de 64 bits. Isso significa que o Windows possui versão para processadores de 32 bits e versão para processadores de 64 bits. E ele trabalha através de contas de usuários. Ele vem com duas dessas contas já na sua instalação, chamadas contas reservadas do sistema. Uma é chamada administrador e a outra é chamada convidado. A convidada é aquela que não pode fazer quase nada, ou seja, ela não pode instalar programas, não pode desinstalar, não pode ter senha. É uma conta que tem menos privilégios no sistema e ela, por padrão, vem desativada. Só quem poderá ativá-la ou desativá-la é a conta chamada administrador. E depois, o administrador poderá criar novas contas. E ao criar uma nova conta, esta nova conta poderá ser administradora ou padrão. E é um sistema compatível com os sistemas de arquivos em FAT32 e NTFS. Opa, o Windows é compatível com os sistemas de arquivos em FAT32 e NTFS. O sistema de arquivos é aquele que determina a forma de organização e recuperação das informações em um disco. Por exemplo, um HD. Para criar uma conta, para criar uma pasta ou salvar um arquivo, eu tenho que seguir algumas regras. E esta é uma questão típica da FAURGS. Quais os tipos, por exemplo, quais os nomes que eu poderia atribuir a uma pasta ou um arquivo? Vejamos aqui no quadro um exemplo. Eu não posso criar um arquivo com um nome, entre aspas, arq.txt. Não posso usar aspas. Mas eu posso usar um nome com aspas simples, arq.txt. Isto é permitido, mas aspas duplas não. Eu não poderei usar esses caracteres barra vertical, contra barra, barra inclinada para a direita, dois pontos, aspas duplas. Não poderei usar o ponto de interrogação, não poderei usar o asterisco, não poderei usar o sinal de menor e nem o sinal de maior. O resto tudo eu posso usar. Então vejam na projeção, eu coloquei os caracteres reservados do sistema. Estes caracteres não poderei utilizá-los em nome de pastas ou arquivo. O resto tudo eu posso usar. Números, espaços, hífens, aspas simples. Opções de desligamento. Esta é mais uma questão que poderá cair. O que significa cada uma delas? O botão desligar permite nós desligarmos o computador, ou seja, ele encerra o sistema e desliga literalmente o computador. Trocar usuário, mantém o usuário atual em execução, permitindo que um outro usuário possa efetuar o logon na sua área de trabalho. Fazer logoff, encerra. Não esquecendo, gente, não esqueçam que quando se troca de usuário, o usuário atual mantém todos os seus programas em execução.
A única diferença é que ele permite alternância para que um outro usuário possa efetuar o logon na sua área de trabalho. Mas a área de trabalho dele, do atual, permanece em execução. Agora, fazer logoff encerra tudo, encerra todos os programas daquela conta e volta para a tela de boas-vindas. Bloquear. Bloquear é uma opção que tem como teclas de atalho, tecla de logotipo do Windows mais a letra L de Lima. Então a tecla de logo mais L de Lima são as teclas de atalho para o bloqueio. Bloquear significa ativar a tela de boas-vindas e para voltar à área de trabalho, somente digitando a senha correta. Ah, mas a minha conta não tem senha. Então não tem por que bloquear. Reiniciar recarrega o sistema. Suspender ativa o modo de economia de energia, tá? Mas mantém o computador ligado. Só salva aquela sessão de trabalho, permitindo que o usuário possa a ela retornar. E o hibernar é diferente. O hibernar é diferente do suspender, porque o suspender não encerra o sistema. Ele só ativa o modo de economia de energia. Agora, hibernar, gente, esta opção encerra o sistema. Ou seja, vai salvar os estados das áreas de trabalho que estiverem em execução. Como assim? João e Maria. Cada um está na sua área de trabalho, uma com o Writer, outra com o Calc, com documentos salvos ou não, mas em aberto. Se um deles ativar a opção hibernar, vai salvar a área de trabalho deles e quando eles encerram o sistema e desliga o computador literalmente. Quando esse computador for ligado novamente, estes usuários, João e Maria, perceberão que as suas áreas de trabalho ficaram exatamente como eles deixaram. A barra de tarefas. Olha, sobre a barra de tarefas, quais os componentes da barra de tarefas? Os extremos, bem da esquerda é o botão iniciar que ativa o menu iniciar. Depois lá bem à direita, não esquecendo que existe mostrar a área de trabalho. E quando estivermos com o tema em Aeropeak, lembram que basta pousarmos o ponteiro do mouse sobre este botão mostrar a área de trabalho, que todas as janelas que estiverem em execução ficarão transparentes, sendo exibida a área de trabalho. Depois nós temos que é a área de trabalho, mostrando o tema em Aeropeak. Então vejam que nós temos janelas abertas, exibindo essas janelas em miniatura. Não esquecendo que para o gerenciamento de pastas e arquivos, é isto que mais cai em concurso, o Windows 7 trabalha através de bibliotecas. Existem 4 bibliotecas básicas, ou seja, toda a conta de usuário, quando criada no sistema, no primeiro logon ao sistema, através dela, automaticamente o sistema organiza 4 bibliotecas. A biblioteca documentos, a biblioteca imagens, a biblioteca músicas e a biblioteca vídeos. Depois nós temos os modos de exibição. Quais são os modos de exibições que nós temos? Não esquecendo, extra grande, grande, médio e pequeno. Extra grande, grande, médio e pequeno. São os modos de exibições que nós temos disponíveis também no Windows Explorer. E também temos lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Poderemos localizar também, vejam que nós poderemos localizar arquivos, tanto na janela do Windows Explorer, quanto através da barra de pesquisa localizada no menu iniciar, onde poderemos localizar pastas, arquivos, pela sua espécie, pelo seu nome, pelo seu tipo, pela data de modificação, pela data de criação e outros filtros que poderemos utilizar como argumentos da pesquisa. Aqui vem um item que é muito importante, que são as operações de cópias de arquivos. Não esquecendo que nós deveremos selecionar aquilo que vamos copiar, aquilo que vamos excluir, aquilo que vamos mover, aquilo que vamos imprimir, sempre deveremos copiar. Não esquecendo, vamos no quadro. Gente, não esqueçam do uso da tecla Shift. Então eu tenho aqui alguns arquivos dentro de uma determinada unidade. 1, 2, 3, 4, 5 arquivos. O meu objetivo é selecionar todos. Então basta dar um clique neste primeiro e manter a tecla Shift pressionada e clicar no último. Todos ficarão selecionados.
Agora, se o meu objetivo é selecionar este aqui e este aqui, então eu clico neste primeiro, pressiono e mantenho pressionada a tecla Ctrl e vou clicando nos demais para obter a seleção intercalada. Então, com a tecla Shift, seleção contínua. Com a tecla Ctrl, seleção intercalada ou aleatória, como eles usam esse termo no concurso. Agora, cuidado para o pega-ratão. Como a FAURGS faz uso de imagem, se este arquivo já estiver selecionado e eu quiser selecionar estes demais, eu não preciso clicar nele novamente, pois já está selecionado. Basta eu pressionar a tecla Ctrl e clicar nos demais, pois aquele que já estava selecionado, como eu pressionei a tecla Ctrl, ele permanecerá selecionado, permitindo a seleção intercalada de novos arquivos ou pastas, né? O que serve para arquivos serve também para a seleção de pastas. Cuidado com este outro pega-ratão. Vejam só. Se eu estou dizendo que esse arquivo, estou visualizando que esse arquivo já está marcado, já está selecionado, e o meu objetivo é selecionar somente este arquivo e este arquivo, não esquecendo que este já está selecionado, mas o meu objetivo é selecionar apenas estes dois. Então, o que eu deverei fazer? Não deverei pressionar agora com a tecla Ctrl e clicar nesses demais, porque eu manterei este selecionado. Então, o que eu tenho que fazer? Clicar nesse primeiro, porque ao clicar nesse desfaz a seleção do anterior. Porque eu não quero o anterior que já estava selecionado. Então, eu clico neste, agora sim pressiono a tecla Ctrl, mantendo essa seleção e permitindo a seleção desse outro também. Então, não esquecendo que a tecla Shift permite a seleção contínua e a tecla Ctrl permite a seleção intercalada. Eu posso usar também a tecla Shift mais a seta apontando para baixo, que seleciona também contínuo. E posso usar a tecla Ctrl usando setas para baixo, marcando ou desmarcando com a barra espaçadora. Ok? Então, estas são as opções de seleção usando, vamos à projeção. Bom, a partir do momento em que eu selecionei, eu posso copiar, eu posso recortar, eu posso excluir. Por exemplo, opções de cópias. Eu posso copiar através do botão organizar localizado na barra de ferramentas do Windows Explorer. Eu posso copiar, quando eu pressiono a tecla Alt, o menu, a barra de menu será exibida. E nesta barra a opção editar e fazer a escolha, se eu quero copiar ou se eu quero recortar. O menu rápido é quando pressionamos a tecla direita do mouse, não esquecendo que de acordo com a configuração padrão do sistema operacional, a tecla direita é a tecla auxiliar, a esquerda é a principal. Então, se nós pressionarmos a tecla direita, o menu será exibido e ali poderemos escolher recortar ou copiar. Ou poderemos usar as combinações de teclas Ctrl+C ou Ctrl+X. Legal, isso já sabemos. Mas o que normalmente cai em concurso é quando nós usamos a técnica do arrasto. Clica, segura e arrasta a tecla esquerda, que é a principal do nosso mouse, de acordo com a configuração padrão do nosso sistema operacional. Então, isso significa que se eu arrastar na mesma unidade C, estarei recortando, movendo aquele objeto, seja aquele objeto pasta ou um arquivo ou uma coleção desses objetos. Agora, quando eu arrasto de uma unidade para outra, significa que eu estarei copiando. Não esqueçam deste detalhe. Arrastar uma pasta dentro de uma pasta ou um arquivo de C dentro da mesma unidade C, isso significa mover, que é o mesmo que recortar. Agora, arrastar uma pasta ou um arquivo de uma unidade para outra unidade diferente, aí isto é copiar, ok? E o arrasto combinado é quando nós arrastamos mantendo a tecla Ctrl pressionada. Aí não precisaremos nos preocupar mais se é entre unidades diferentes ou na mesma unidade. Por quê? Porque com Ctrl é sempre copiar
independentemente do local onde estivermos arrastando. Será sempre cópia. O mesmo para o arrasto com a tecla Shift, que será sempre mover, independentemente de estarmos arrastando na mesma unidade ou entre unidades diferentes. E aí nós chamamos de cópia, aliás, mover. Aqui é o arrasto especial. O arrasto especial é o seguinte, é quando nós arrastamos com a tecla direita. Bom, arrastar com a tecla direita nem cai em concurso. Por quê? Porque ele exibe esse menuzinho ao nós terminarmos o arrasto, que aí vamos escolher se vamos copiar, mover, criar atalho ou cancelar. Não esquecendo destes caracteres aqui, que são os caracteres reservados do sistema. Não poderemos utilizá-los em nome de pastas ou arquivos. E o que são as propriedades? São as características de um arquivo ou de uma pasta. O nome, tipo de arquivo ou tipo de pasta, o programa associado a ele. Programa associado a um arquivo é aquele programa que será automaticamente executado quando dermos um duplo clique, por exemplo, sobre um arquivo selecionado. Ou quando selecionarmos um arquivo e pressionarmos a tecla Enter, esse arquivo será aberto. Mas será aberto por qual programa? Pelo programa associado a ele. Existe a possibilidade de modificarmos? Sim, através do menu sobre o arquivo, opção Propriedades, e ali poderemos modificar. Seleção de objetos, já falamos, excluindo objetos. Gente, não esqueçam que só vai para a lixeira o que é excluído de disco rígido. Não vai para a lixeira o que é excluído do pendrive, o que é excluído do CD, do DVD, do disquete, da fita. Não vai para pendrive. É exclusão permanente. Mas o que é excluído e vai para a lixeira? Tudo que for excluído do disco rígido do computador que eu estiver trabalhando, seja este disco rígido interno ou um disco removível, o HD externo. Mesmo sendo o HD externo, não esqueçam, é um disco removível, o HD externo, mas ele será tratado com relação à lixeira como se fosse um HD interno. Significa que quando eu excluir pastas ou arquivos do meu HD externo, conectado ao meu computador através de um cabo USB, vai para a lixeira. Ok? E quais as opções que nós temos para excluirmos? Olha, selecionando pastas ou arquivo ou um deles, poderemos excluir pressionando a tecla Delete. E aí seremos confirmados a enviar para a lixeira. Ao confirmarmos, vai para a lixeira. Poderemos também clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo ou sobre uma seleção de arquivos e pastas e no menu que se apresenta escolhermos a opção excluir. Mas nós temos na barra de ferramentas também o botão excluir, ou poderemos arrastar para a lixeira. Só que quando arrastamos para a lixeira, não seremos solicitados a confirmação de envia imediatamente. E aí nós poderemos combinar qualquer uma destas opções de exclusão através da tecla Shift. Qualquer opção de exclusão, Shift Delete, Shift através do menu excluir, do menu rápido, do botão excluir do botão organizar, ou quando nós arrastamos para a lixeira, após a confirmação, quando arrastamos com Shift, não confirma nada, não envia para a lixeira, é exclusão permanente. Agora, quando pressionamos Shift Delete, ou quando ativamos a opção excluir do menu rápido com Shift, ou quando nós ativamos o botão excluir com Shift, ou quando nós ativamos o botão organizar e lá a opção excluir com Shift, seremos convidados a confirmar, porém não o envio para a lixeira, e sim a exclusão permanente. Ou seja, com Shift, após a confirmação, não irá para a lixeira. Não esquecendo que esta lixeira tem um tamanho. Quando este tamanho for alcançado, ao excluirmos novos arquivos ou um novo arquivo, este será enviado para a lixeira, sim. Mas o que ela fará? Ela vai se desfazer dos seus arquivos mais antigos, se desfazendo sem pedir confirmação, para disponibilizar espaço para receber os novos que estão sendo enviados para ela. Agora, quando esse volume for muito grande, maior do que o espaço ainda disponível, ou maior do que a lixeira, não será enviado para a lixeira. Uma mensagem de exclusão permanente será exibida e, se quisermos, poderemos excluir permanentemente ou
não excluirmos. Aqui são as opções que nós poderemos realizar com itens dentro da lixeira. Poderemos restaurar, que é devolver ao seu local de origem, excluir, que é a exclusão permanente da lixeira, recortar, que possibilita colarmos em outro local, não necessariamente o de origem, e exibir as propriedades também. Não esquecendo que não poderemos imprimir, explorar, abrirmos arquivos dentro da lixeira. E aqui temos algumas opções de exclusão definitiva, qualquer forma de exclusão, mais a tecla Shift, excluir da lixeira ou esvaziar a lixeira também é exclusão permanente. E a lixeira tem as suas propriedades, por exemplo, uma delas é não mover arquivos para a lixeira. Então, se nós marcarmos esta propriedade, os arquivos não serão enviados para a lixeira e, após a confirmação, serão excluídos permanentemente. E se o tamanho da lixeira for zerado, também não receberá novos arquivos. E excluir arquivos de outro computador, mesmo que seja do HD de outro computador via rede, não vai para a lixeira dele e nem para a lixeira do nosso. E aqui temos algumas ferramentas do sistema. O agendador de tarefas é aquele recurso que permite programarmos o sistema para que o sistema possa executar por nós aquela tarefa, aquele programa. O desfragmentador de disco é aquele que reorganiza espaços e informações naquele disco, otimizando a sua recuperação, ou seja, tornando o sistema mais rápido. A limpeza de disco exclui os arquivos desnecessários, disponibilizando espaço naquele disco. A restauração do sistema cai muito em concurso. É aquele recurso que permite nós devolvermos uma situação do nosso sistema a datas anteriores, ou seja, é uma cópia que existe do sistema e poderemos recuperar o sistema através dela. Não esquecendo que quando restauramos o sistema, poderemos desfazer. E que quando restauramos o sistema, os arquivos e cópias, os arquivos que dizem respeito a arquivos criados pelos usuários, não entram. Fotografias, e-mails, documentos e planilhas, isto não entra. Então, na restauração, ele não será recuperado, pois ele não entrou nessas cópias. Aqui nós vamos para algumas dicas do Writer, que é o nosso processador, que tem a extensão padrão ODT, Open Document Text. Com ele nós poderemos salvar ou abrirmos também arquivos com as seguintes extensões, porque como a sua extensão padrão é ODT, mas ele permite também abrirmos ou salvarmos como .doc, .docx, RTF, HTML, XML, TXT. São outras extensões que poderemos salvar um arquivo a partir do Writer. Não esquecendo que nós poderemos também salvarmos arquivos no Writer com senha, né? E essa senha poderá ser apenas para leitura ou poderá ser uma senha para abrir o arquivo. Não esquecendo das teclas de atalho. As teclas de atalho. Tecla Ctrl muito utilizada. E aí, como é que eu faço? A lógica é a seguinte, gente, olha só. Nós vamos pegar e lembrarmos da ação que queremos realizar. E aí, nós poderemos fazer o seguinte. Pegarmos a tecla Ctrl e combiná-la com a primeira letra que lembra a ação que queremos executar. Então vejam um exemplo. Qual é a ação que eu quero executar agora? Eu quero abrir. Abrir em inglês, open. Aí eu pego a primeira letra dessa palavra, que lembra a ação em inglês, e combino com a tecla Ctrl. Então eu vou pegar Ctrl, né, Ctrl, CTRL mais O. O que vai fazer isso? Abrir. E estas combinações servem para o Calc, servem também para o Writer. Então abrir um documento de planilha no Calc é Ctrl O. Abrir um documento de texto no Writer também é o Ctrl O. Ah, mas eu quero agora salvar. Salvar? Save. Então, Ctrl mais S. Então, Ctrl S eu vou salvar. Tanto no Writer como também no Calc eu salvo um documento, um arquivo através dessa combinação. E assim, nós vamos combinando estas teclas para obtermos, vamos na projeção,
para nós obtermos aqueles comandos. Então vejam, alguns nós temos Ctrl+O para abrir, Ctrl+L para alinharmos à esquerda, Ctrl+R para alinharmos à direita, Ctrl+S para salvar, Ctrl+B para aplicarmos o negrito, Ctrl+I para aplicarmos o itálico, Ctrl+U para aplicarmos o sublinhado, e assim nós vamos combinando a tecla Ctrl com a primeira letra da palavra da ação que queremos realizar, porém em inglês. E aí nós temos a formatação de texto, formatação de parágrafo. Não esquecer que estas opções de formatação de texto e formatação de parágrafo se encontram no menu Formatar da barra de menu do Writer. Então é formatar caracteres para formatarmos as fontes. Aplicarmos negrito, itálico, tamanho da fonte, cor da fonte, seria através de caracteres. Para aplicarmos recursos de formatações referentes a parágrafos, também é através do menu, da barra de menu, opção formatar, porém opção parágrafo. E se quisermos realizar formatações referentes a páginas, como por exemplo, a orientação se retrato ou paisagem, margem superior, margem inferior, margem esquerda ou margem direita, é através também do menu, da barra de menu, opção formatar, porém opção página. Modos de seleção. Modos de seleção com o mouse. 2 cliques, seleciona a palavra. 3 cliques, a frase. Eles usam o termo frase, período ou oração. Tanto faz. Com 3 cliques, vamos selecionar esta frase, período ou oração, como queiram. E com 4 cliques, vamos selecionar o parágrafo integralmente. E temos aquelas teclas mais comuns que apenas deslocam o cursor. A tecla Home leva para o início da linha, End para o final da linha onde estiver o cursor. Ctrl Home, início do documento. Ctrl End, final do documento. Ctrl seta para a direita, início da próxima palavra ou próximo caractere especial. Vírgula, ponto e vírgula, travessão, aspas, parênteses são considerados caracteres especiais. E Ctrl seta para a esquerda, para o início da palavra atual. Se o cursor já estiver no início, vai para o início da palavra anterior ou caractere especial anterior. Não esquecendo que quando combinamos a tecla Shift com estas teclas de deslocamento do cursor, estaremos selecionando o deslocamento. Ok? Dicas do Calc. Bom, o Calc é é a planilha eletrônica do pacote LibreOffice. E a sua extensão padrão é Open Document Sheet, ou seja, é um documento aberto de planilha. ODS é a sua extensão. Mas poderemos salvar arquivos, salvando ou abrirmos arquivos com a extensão XLS, XLSX, que é do 2007, 2010 e 2013 do pacote Office, .dbf, HTML, XML. Não esquecendo dos intervalos. Intervalo contínuo, usamos 2 pontos. Intervalo alternado, usamos o ponto e vírgula. Então vejam só, neste primeiro exemplo, de A1 até C4, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Ou seja, eu discriminei cada uma das células do primeiro intervalo, pois estou usando 2 pontos. Agora, ponto e vírgula significa A1 e A4 ao mesmo tempo, somente. Agora, o primeiro, 2 pontos, significa até, A1 até C4. Aqui é apenas A1 e C4. E intervalos misto. Vejam, de A1 até A3, C10 e D5. Ou seja, eu estou usando no mesmo intervalo os 2 tipos de intervalos, contínuo e também alternado. Intersecção entre intervalos de células. Não esquecendo que o ponto de exclamação indica uma intersecção. É composto apenas pelas células comuns aos intervalos ali apresentados. No exemplo acima, vejam,
de A1 até C5 e de B3 até D7. Então eu verifico, neste primeiro intervalo eu tenho como coluna inicial A e no segundo B. Então eu tenho que ver qual das duas é comum nos dois. E aí eu vejo que B existe aqui e existe nesse intervalo. Mas A não tem nesse intervalo, então B é a minha primeira coluna. Esse termina em C e esse termina em D. Aqui eu tenho C, mas aqui eu não tenho D. Então C é a minha coluna comum final nos dois intervalos. Este começa na linha 1 e esse na linha 3. Eu não tenho linha 1 aqui, nem linha 2, mas existe 3 aqui, então 3 é a minha linha inicial. Este termina na 7 e esse na 5. Qual é que é comum nos dois? A 5. E nós temos as fórmulas, não esquecendo que uma fórmula é iniciada pelo sinal de igual. Tá? E o cálculo permite também iniciarmos fórmulas ou funções através dos sinais de mais ou menos. Apenas esses dois. E aí o que cai muito em concurso diz respeito à cópia de fórmulas. Não esquecendo que ao copiarmos uma fórmula com referência relativa, deveremos observar o deslocamento de coluna e linha e ajustarmos esta fórmula na célula onde nós vamos colá-la. Tá? Então será uma fórmula resultante. Vejamos um exemplo. Eu tenho na célula C3 esta fórmula igual a B3 mais E5. E se eu copiar para a célula D6? A fórmula original será ajustada uma coluna para frente, por quê? Porque eu estou copiando de C para D. Então eu tenho que ajustar as colunas da fórmula tal qual B se transformará em C e E se transformará em F. Então vejam, aonde era B, ficou C. Aonde era E, ficou F. E estou deslocando também copiando da linha 3 e colando na linha 6. Então houve um acréscimo de mais 3 linhas. Então 3 mais 3, 6. 5 mais 3, 8. Então vejam que esta fórmula igual a B3 mais E5, contida na célula C3, quando copiada e colada na célula D6, em D6 ficará assim. Não esquecendo das referências. Referência relativa é esta referência aqui, ó. C6 mais F8 é uma referência relativa à célula C6 e F8. E a referência absoluta é quando nós, vejamos aqui no quadro, vejam um exemplo. Eu tenho aqui o exemplo de 1, 2, 3, 9 células. 9 células. E nesta célula da coluna D, linha 2, por exemplo, então eu tenho aqui linha 1, linha 2 e linha 3. E na célula D2, eu tenho esta fórmula. E ela está com a referência relativa, que é uma representação simples de uma célula. Então, se eu copiar, por exemplo, porque quando eu recorto não muda nada. Mover ou recortar, a fórmula continua igual, independente do local onde nós vamos colá-la. Mas quando copiamos, a operação é de cópia. Aí sim deveremos observar, por exemplo, se eu estiver copiando desta célula D2 para a célula D3, como estou copiando e colando na mesma coluna, as colunas da fórmula não se modificam, pois não houve deslocamento entre colunas. E o operador nunca muda. Mas eu estou deslocando da linha 2 e colando na linha 3. Então houve o acréscimo de mais uma linha. Eu vou acrescentar a linha 1 mais 1, ficando 2. Na linha 3, mais 1, ficando 4. Agora vejam o que acontece se eu copiar para a célula de cima. Estou copiando na mesma coluna. Então as colunas não se alteram. O operador nunca se altera. Só que eu estou saindo desta linha 2 e colando na linha 1. 1 menos 1, 0. Aqui geraria um erro de referência. Digamos que aqui fosse 10. Então aqui seria 11. Então 10, como eu estou copiando da linha 2 e colando na linha 1, houve uma subtração, um decréscimo de uma linha. Então 10 menos 1, 9. 3 menos 1, 2. Legal. E se eu copiar para esta célula aqui? Opa, eu estou copiando da linha 2 na mesma linha 2. Então o operador não muda e as linhas também não mudarão, pois estou copiando na mesma linha. Mas estou deslocando da coluna D para a coluna C. Então eu tenho que deslocar cada coluna da fórmula tal qual. Também uma coluna para a esquerda.
C, uma coluna para a esquerda ficará B, e E, uma coluna para a esquerda ficará D. E se for ao contrário, copiar nessa mesma linha, estando na mesma linha, as linhas não se alteram, o operador nunca se altera. Estou copiando da coluna D e colando na coluna E. Então, houve um deslocamento, um avanço de uma coluna para a direita. Então, eu tenho que avançar as colunas da fórmula tal qual, uma para a direita. C, uma para a direita, ficará D, e E, uma coluna para a direita, ficará F. Ok? Então, fica fácil. Ah, mas então, e se eu copiar daqui para esta? Sem problema nenhum. Agora, eu terei que me preocupar com colunas e linhas ao mesmo tempo. Então, se eu estou deslocando da coluna D para a coluna E, então eu tenho que deslocar as colunas da fórmula tal qual. Então, eu ficarei com D mais E. Só que eu também tenho o deslocamento de um acréscimo de uma linha. Então, onde era 10 ficará 11 e onde era 3 ficará 4. Somente isto. Isto tudo aconteceu porque a referência na minha fórmula, a célula C10 e E3 é chamada de referência relativa. Agora, se a referência a esta célula C10 e E3 estivesse assim, ó, cifrão C, cifrão 10, mais cifrão E, cifrão 3. Esta referência é chamada de referência absoluta. É aquela que trava a coluna, é aquela que trava a linha. Aqui está travada a coluna C e a linha 10 para a célula C10. Aqui está travada a coluna E e a linha 3 para a célula E3. Então, quando eu copiar essa fórmula para qualquer outra célula, ela permanecerá sempre da mesma forma. Não muda nada, pois tudo está travado. Esta referência é uma referência absoluta. Mas o perigo está na referência relativa, na referência mista. É quando parte da célula está travada e parte não está travada. Então veja um exemplo. Cifrão C10 mais E cifrão 3 é uma referência mista. A coluna C está com cifrão, está travada. A linha 10 está relativa. A coluna E não tem o cifrão, então está relativa, mas a linha 3 está com cifrão, está absoluta. Tudo que estiver absoluto não muda. E o que não estiver absoluto depende. Por exemplo, eu estou copiando da célula D2 e colando na célula D3. Não muda, tudo que estiver com cifrão eu repito. Ah, mas e aqui não seria 4? Não, pois tem cifrão, permanece igual. Mas 10, como não tem cifrão, então 10 mais 1, 11. Aí E não muda? Não, E não, estou copiando na mesma coluna, então permanece. E agora, se eu copiar para esta célula aqui, houve um deslocamento de uma coluna para a direita, mas C está travado, está absoluto, não muda. E 10, estou copiando na mesma linha, não muda, o operador nunca muda. E essa coluna E não tem o cifrão à sua esquerda, então se transformará em F. E essa aqui permanece igual, pois está travada. E se eu copiar para esta célula? Não tem problema. Houve deslocamento de uma coluna, mas C, como está travado, permanece C. Houve um acréscimo de uma linha para baixo, 10 se transforma em 11. Mas o operador é o mesmo e E. E uma coluna para a direita, pois não tem cifrão, é relativo, então se ajusta, se transforma em F. E essa linha 3 não é mais 1? Não, porque está travado, permanece 3. Então, este recurso é chamado de referência absoluta, referência mista e referência relativa. Não esquecer que na referência absoluta nada muda e na mista apenas o que estiver absoluto não muda. O que não estiver absoluto depende. E aqui nós temos algumas funções. Função soma, que soma os seus argumentos. Função maior extrai o primeiro, segundo, terceiro, ou quarto ou quinto maior valor de um intervalo. Assim como a função menor extrai o primeiro, segundo, terceiro, ou quarto ou quinto valor menor. Não esquecendo. Vamos no quadro, rapidinho.
no quadro, rapidamente, vamos colocar um exemplo usando a função maior ou usando a função menor. A função maior extrai ou retorna o enésimo maior valor e a função menor o enésimo menor valor. Por exemplo, se nós tivéssemos no intervalo de células A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Então, linha 1, linha 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se nós tivéssemos, por exemplo, o número 10 aqui, o número 10 novamente, o número 2, o número 1, o número 3, o número 3, o número 5 e o número 5. E quiséssemos saber qual o primeiro maior valor. Então, igual a maior, qual intervalo? A1 até A8, ponto e vírgula 1. Aqui é o intervalo e aqui a posição C dentro desse intervalo. Então, 1 significa o primeiro maior valor dentro desse intervalo. E aí nós encontramos o número 10. E se fosse maior de A1 até A8, ponto e vírgula 2, segundo maior valor dentro desse intervalo. Se o 10 se repete, ele também é o segundo maior valor. Qual é o terceiro maior valor? 5. Qual é o quarto maior valor? Também 5, porque ele se repete. Qual é o quinto maior valor? 3. Qual é o sexto maior valor? 3 também, porque ele se repete. Qual é o sétimo maior valor? 2. Qual é o oitavo maior valor? 1. E a função menor funciona também da mesma forma, só que em relação ao menor valor. Para o mesmo intervalo de células, qual é o primeiro menor valor? 1. Qual é o segundo menor valor? 2. Qual é o terceiro menor valor? 3. E o quarto? Também 3, porque ele se repete. Qual é o quinto menor valor? 5. Qual é o sexto menor valor? 5 também, pois ele se repete. E o sétimo? 10. E o oitavo menor valor? 10, porque também se repete. Então, estas são as duas funções, maior e menor. Aí nós temos funções que poderá cair no nosso concurso como dica. A função soma sempre cai, a função média também. Mas estas funções de data, por exemplo, eu tenho aqui uma data, e a data começa com ano, mês e dia. Então, se eu quiser exibir esta data, 2013, o ano, depois vem o mês. Qual o mês que estamos? Mês 12. Qual o dia? Hoje é dia 16. Então, ano, mês e dia. Se eu inserir assim, nesta célula será exibido o seguinte resultado: 16/12/2013. É nesta ordem. Então, esta função converte os valores inseridos para o formato normal, padrão do nosso sistema, que é o europeu, que é dia, mês e ano. Mas vejam que eu primeiro coloco o ano, em segundo o mês, esta é a regra, e por último o dia. É nesta ordem, mas ele exibe o formato normal. Então, esta é a função data. Se eu tivesse, por exemplo, numa determinada célula, esta data, dia 2/5/2015, quisesse extrair desta informação contida na célula 1. Então, eu gostaria de retirar ali apenas o dia. Dia, A1. Qual é o conteúdo de A1? 2/5/2015. Então, terei 2, porque esta função dia extrai de um número referente à data a informação referente ao dia. Se eu quiser o mês, mês A1. Qual é o mês de A1? 5. Se eu quiser o ano, igual a ano de A1. Qual é o ano de A1? 2015. Então, e temos também a função mod. A função mod retorna o resto de uma divisão. 10 ponto e vírgula, esse aqui é o divisor e aqui o dividendo. Então, dividendo e o divisor. Divisor 3.
é 10 divididos por 3. Qual é o resto dessa divisão? 10 divididos por 3 dá 3. Encontrando 9. 10 menos 9, 1. Então a resposta seria igual a 1. É o resto desta primeira divisão. Temos também a função raiz. Raiz é a função que retorna a raiz quadrada de um número. Por exemplo, raiz de 100 igual a 10. Ok? E aí deveremos também observarmos, vamos na projeção, observarmos a barra de ferramentas formatação, que é a segunda barra, imediatamente abaixo da barra de ferramentas padrão. Nela nós poderemos mesclar. Mesclar significa transformar duas ou mais células em uma única célula. E temos os formatos para número, temos o formato para porcentagem, formato para adicionarmos casas decimais ou excluirmos casas decimais. O botão soma permite a soma de um intervalo. E aí temos as dicas do nosso browser ou navegador também conhecido. Permite definir mais do que uma homepage, ou seja, página inicial. Ou seja, quando eu executar o Internet Explorer, ele já será exibido através daqueles sites que eu defini como páginas iniciais ou homepage. Por exemplo, eu posso definir como homepage o site do tribunal e o site do verbo jurídico. Então, se eu incluir estas duas páginas, esses dois sites, como páginas iniciais, ao eu ligar o meu computador e executar o Internet Explorer, por exemplo, o Internet Explorer já será exibido através de duas guias. Uma com o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a outra guia com o site do verbo jurídico. Poderemos excluir o histórico de navegação, limpar a pasta histórico, que é aquela que guarda os links visitados, cookies, que são pequenos arquivos tipo texto, dados de formulários, nome, idade, CPF, endereço, e-mail e senhas. Poderemos excluir através do histórico de navegação. Navegação em private é aquela navegação que permite que o usuário possa navegar e, após a conclusão, fechar essa janela, os links visitados na pasta histórico, cookies, dados de formulários, dados na pasta de arquivos temporais da internet, nada disso ficará gravado, memorizado naquele computador. Filtro de Smart Screen é aquele que permite que filtra páginas falsas, os sites falsificados e também sites que poderão possuir códigos maliciosos. Proteção contra rastreamento é aquela medida de segurança do próprio Internet Explorer que não permitirá que sites provedores de conteúdos possam rastrear a nossa navegação na internet. Aqui nós temos algumas teclas de atalho, não esquecendo que F11 alterna entre tela cheia e tela normal. F5 recarrega, atualiza a página atual. ESC interrompe temporariamente o download de uma página. Certificado ou certificação digital. O que vem a ser a autenticidade? É aquele item da segurança que garante a origem de uma informação, a procedência de uma informação. Confidencialidade é aquele que garante que somente pessoas ou sistemas autorizados poderão ter acesso a determinada informação. Integridade é aquele item que define, ou seja, que garante que somente pessoas ou sistemas autorizados poderão modificar alguma informação. E a disponibilidade garante que o sistema estará sempre pronto quando solicitado. Criptografia é o processo de cifragem, embaralhamento ou decifragem, desembaralhamento. Um cifra e outro decifra. Nós temos dois tipos de criptografia simétrica. É aquela que faz uso de uma única chave, chamada chave única ou compartilhada. Por que o nome compartilhada? Porque esta chave será usada no processo de cifragem e também no processo de decifragem. Não esquecendo ele. Vejam só, como dica para o concurso, se eu estou fazendo uso da técnica de criptografia que permite cifrar ou decifrar, cifrar significa embaralhar, tornar em cifras. E decifrar é deixar o texto claro novamente.
Então, neste processo de criptografia, nós temos um texto ou uma mensagem clara. Quando nós criptografamos uma mensagem, esta mensagem ficará cifrada, né? Tornei em cifras através do processo de criptografia. E aí eu preciso decifrar, tornar esse texto em um texto claro novamente. Então, quando eu estiver criptografando, farei uso de uma chave. Por exemplo, chave A. Como a criptografia simétrica é uma criptografia que faz uso de uma única chave nos dois processos, quando eu estiver decriptografando, ou quando eu for decriptografar, farei uso da mesma chave, chave A. Esse tipo de criptografia é chamada criptografia simétrica. Quando nós criptografamos uma informação, estaremos objetivando a confidencialidade. Só que o que ocorre é que se alguém interceptar isso aqui e tiver acesso a essa chave, poderá decriptografar. Então, não é um sistema muito seguro, né? Não é muito seguro. Agora, existe a criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica é aquela que faz uso de um par de chaves. Então, esta criptografia faz uso de um par de chaves. Sendo que neste par existe uma chave chamada chave privada, que fica de posse do seu proprietário. E neste par existe também a chave pública, que é aquela que ele divulga, que ele distribui através do seu certificado. Então, por exemplo, aqui temos a Alice. A Alice tem a chave pública de Alice. E a Alice tem a sua chave privada de Alice. E temos do outro lado o Paulo. O Paulo também tem um certificado. E no seu certificado tem a chave pública de Paulo. E ele também possui, não no certificado, mas ele recebe diretamente a chave privada de Paulo. Quando Paulo envia o seu certificado para a Alice, então a Alice, ao instalar o certificado recebido de Paulo, terá a chave pública de Paulo. A Alice, por sua vez, enviou o seu certificado digital para Paulo. Paulo, ao instalar o certificado que recebeu de Alice, terá no certificado a chave pública de Alice. Então, quando na criptografia assimétrica fazemos uso de um par de chaves, não esquecendo que a chave privada, só quem tem é o seu autor e ele não passa para ninguém. Então, Paulo é o dono único e sabedor da sua chave privada. Assim como Alice, também ela é a proprietária e única sabedora dessa chave privada. Então, quando Alice quiser enviar uma mensagem garantindo ao Paulo, tá, que foi ela que enviou, Alice na criptografia fará uso da sua chave privada de Alice. E Paulo, ao receber esta mensagem, que foi criptografada com a chave privada de Alice, vai conseguir a decriptografar fazendo uso da chave pública de Alice. Tudo que for criptografado com uma chave privada deverá ser decriptografado com a chave pública par daquela privada. Tem que ser a par daquela privada. Se foi usada a privada de Alice, eu só conseguirei a decriptografar com a chave pública de Alice. Com isto, quando alguém faz uso da sua chave privada, estará garantindo a autenticidade. Agora, o objetivo não é a autenticidade e sim a confidencialidade, o sigilo. Então, se o meu objetivo é enviar para Paulo e ter a certeza de que somente ele vai conseguir a decriptografar, eu vou usar nesse processo de criptografia a chave pública de Paulo.
Porque tudo que é criptografado com uma chave pública só poderá ser decriptografado com uma única chave privada, que é par desta pública que foi usada. A que foi usada nesse processo por Alice é a chave pública de Paulo. Então, Paulo, com a sua chave privada, vai conseguir a decriptografar. E somente ele. Por quê? Porque ele é o único detentor da chave privada, que é par dessa pública, que foi usada no processo de criptografia desta mensagem. Ou seja, Paulo receberá, vai fazer uso da sua chave privada e vai transformar esse texto em texto claro novamente. Ok? E aí nós temos a assinatura digital. A assinatura digital é um processo, né, que vai criar um resumo de uma mensagem, e esse resumo, chamado resumo hash, vai ser criptografado com a chave privada do originador dessa mensagem, quem está enviando. E aí, quando esta pessoa, o destinatário, receber, vai pegar este resumo criptografado e decriptografá-lo com a chave pública do originador, no caso aqui, Alice. Então, a assinatura digital é um processo, né, de identificação de uma origem, que nesse processo é criado um resumo da mensagem. Vejam que a mensagem vai clara, mas o resumo dela será criptografado com a chave privada do remetente, no caso Alice. E aí o resultado dessa criptografia do resumo com a chave privada de Alice é que cria a assinatura digital de Alice. Paulo, ao receber, fará uso da chave pública de Alice para decriptografar aquele resumo. E ele recebe o texto claro, cria um resumo do texto claro. Se os dois resumos estiverem iguais, isso significa que foi Alice quem enviou. Para o concurso, lembrem do seguinte, vamos lá na projeção. A assinatura digital garante a origem, que é a autenticidade, tá? Porque usa a chave privada de alguém, garante a autenticidade, né? Garante a integridade, porque se ninguém modificar aquele texto claro, significa que os resumos ficarão iguais. E quem enviou não poderá dizer que não enviou. Isso significa o não repúdio. Então, a assinatura digital só garante a autenticidade, a integridade e o não repúdio. E o certificado digital nada mais é do que um documento que é emitido por uma autoridade certificadora chamada de IAC. E nesse certificado, quais as informações que nós temos? Nós temos o nome da autoridade que o emitiu, a chave pública da autoridade certificadora, um prazo de validade, o tipo de certificado, o número de série do certificado, o nome do titular e a chave pública do titular. E um certificado poderá ser emitido para pessoa física, pessoa jurídica, para um site, para um hardware, software. Tá? E o tipo mais comum de certificado é o A3. Ok? Então, estas foram as dicas, tá, de informática para o nosso concurso, que se realizará no dia 22 deste mês, o concurso para oficial escrevente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Desejo a todos vocês uma boa sorte, paz e tranquilidade, porque vocês já conhecem, ok? Então tenham serenidade, porque o conhecimento eu sei que vocês já têm. Uma boa sorte a todos vocês e até a próxima.